Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre combate à lavagem de dinheiro. E vamos lá. Tá abrindo aqui todo o esquema que eu fiz. Não se assustem com essa bagunça aqui, mas acho que vocês vão conseguir entender. Vou abrir tudo para que fique bem visível aqui. Bom, vamos lá. Bom, aqui eu vou estar falando sobre o combate à lavagem de dinheiro. Vou dar só uma passada de olho aqui para vocês verem sobre o que eu vou dizer hoje. Bom, aqui eu vou falar sobre o conceito, combate à lavagem de dinheiro, falar aqui das fases aqui do Tratado de Viena, a lei ao combate, a prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, falar um pouco sobre o COAF, que é um órgão investigativo, que o conceito, quem vai colaborar com o COAF, quando se vai comunicar, que os órgãos nacionais, internacionais, temos aqui as penalidades que o COAF irá estar fazendo, né, e o Tratado de Viena, que vocês logo vão entender do que se trata. Bom, aqui, seguindo o padrão de outros vídeos, coloquei aqui uma legenda, então espero que vocês consigam entender todo o raciocínio. Parece ser muita coisa, mas vocês vão entendendo pouco a pouco. Bom, qual que é o conceito de combate à lavagem de dinheiro? Bom, o conceito nada mais é do que essas três fases aqui: colocação, ocultação e integração. O que são isso aqui de fato? Bom, colocação é quando o capital, o dinheiro, ele entra em a pessoa, né, que é o criminoso, o traficante, ele recebe esse dinheiro de suas vendas ilícitas, armas, drogas e outras coisas ilícitas. E nisso o que acontece? O traficante, vamos colocar o exemplo do traficante. O traficante ele tem vários laranjas, e esses laranjas eles vão ali fazer a parte da colocação. O que é a parte da colocação? A parte da colocação é quando esse dinheiro ele entra numa instituição financeira. Ele entra numa instituição financeira e aí o que acontece? Esses laranjas eles começam a fazer transações entre si, porque acredito que algumas pessoas saibam, não existe só um laranja, são vários. Então eles vão fazendo transações entre as contas bancárias, fazendo movimentações para que dificulte o rastreio caso ocorra alguma denúncia, e aí o COAF ele vai investigar. Então, para que haja dificuldade no rastreio dessa origem, né, eles fazem isso, os laranjas. Né? E o que seria essa parte de ocultação? Bom, essa parte de ocultação aqui é a mesma coisa que os laranjas eles estavam fazendo aqui em colocação, só que nesse sentido aqui, que é a ocultação, eles vão estar fazendo transferências para os paraísos fiscais, né? Que são as Bahamas, são as Ilhas Caimãs, Suíça, que são países que têm certa fiscalização mais branda. Então, lá, esses laranjas também irá estar fazendo essas movimentações igual estava fazendo aqui em colocação, para que haja uma dificuldade maior em questões de rastreio, identificar a origem deste capital e a origem de todas essas movimentações. E aí o que acontece? Indo aqui para a parte de integração, a integração nada mais é do que fazer esse dinheiro
ilícito, esse dinheiro de procedência duvidosa, de procedência ruim, entrar de novo no sistema financeiro com aparência de capital lícito, capital legal. Aqui, quando se está aqui lá nas Ilhas Caimãs, lá no Haiti, nesses paraísos fiscais, o traficante ele abre uma empresa estrangeira, né? E logo vocês vão conseguir entender para quê. Quando ele abre essa empresa estrangeira, chegando nessa parte aqui de integração, os laranjas, né, que podem abrir essa empresa também, vão estar fazendo transferências bancárias para as empresas aqui do Brasil. Isso mesmo, irão fazer transferências para empresas aqui do Brasil. Para quê? Para que seja feito todo esse ciclo, para que o dinheiro entre novamente na economia de forma lícita. Mas como especificamente? Bom, digamos que aqui no Brasil, esse mesmo laranja, essa mesma quadrilha, ela abriu uma empresa de serviço. Por que serviço? Porque fica mais simples, entre aspas, de fazer toda a manipulação contábil nos balanços patrimoniais, e porque não tem estoque e outros fatores. Vamos supor que é uma empresa de consultoria, né, ou uma empresa que presta palestra para vários outros locais. No caso aqui, quando faz a transferência desta empresa estrangeira para a empresa nacional aqui, pagamos todos os impostos, tudo normalmente, e aí esta empresa BRL, essa empresa brasileira, irá emitir uma nota fiscal de serviço para que haja alguma comprovação daquele serviço. Porém, contudo, entretanto, não haverá nenhum tipo de serviço, mas o dinheiro estará de novo em circulação na sociedade. Quando se está nessa primeira etapa aqui, é importante dizer que essa é a primeira etapa, essa é a segunda e essa é a terceira. Especificamente nessas duas etapas aqui, colocação e ocultação, se torna mais, entre aspas, fácil fazer o rastreio dessas movimentações, porque a partir do momento que o dinheiro ele entra em circulação no sistema financeiro, se torna mais complexo e mais burocrático fazer o rastreio desse capital. Então é classificado aqui colocação e ocultação, essas duas fases, séries mais fáceis de se rastrear, porém não é tão simples assim, mas é mais fácil. Bom, vindo aqui para o Tratado de Viena, esse Tratado de Viena ele foi feito em 1988, com mais de 180 países presentes. O que foi? Lá em Viena, os líderes dos devidos países, eles foram lá. Por que em Viena? Tá aí uma curiosidade. Não sei, mas quem descobrir aí, comenta aí, que vai ser bastante interessante. Voltando aqui o raciocínio, então os líderes desses países se reuniram lá em Viena e todos eles fizeram um tratado. Qual foi esse tratado? Que é o combate à lavagem de dinheiro, né? No caso aqui é o combate à prevenção, lavagem de dinheiro e prevenção ao terrorismo. Ou seja, todos os países que fazem parte deste tratado aqui, eles irão criar leis e políticas de segurança em prol de defender isso aqui, a prevenção de lavagem de dinheiro. Mas, como todos nós sabemos, cada país tem a sua política, cada país tem a sua cultura, cada país tem a sua forma de trabalhar. Então, todos os países que estão aqui, que foram feito o tratado, que assinaram o tratado, eles irão se basear nesses quatro princípios aqui,
que é a prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Aqui tem as 3 fases, que é COI, colocação, ocultação e integração. Temos aqui os tratados internacionais da ONU, vocês logo vão entender sobre esses tratados. E aqui também, não menos importante, aplicações e penalidades, todos que participarem dos crimes relacionados à lavagem de dinheiro. Então, todos os países que assinaram o tratado, eles irão fazer políticas, leis, normas em cima desses 4 princípios aqui. Então, não será basicamente o que está escrito lá no tratado, do jeitinho que está lá vão ser feitos, não. Mas eles vão estar seguindo esses 4 princípios aqui para que seja feita uma boa segurança e um bom combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro. Bom, dando seguimento aqui, quem irá seguir, quem irá respeitar a lei ao combate à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Bom, basicamente são todas as instituições financeiras em geral, todas as seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, as entidades fechadas de previdência complementar. Se você não sabe o que é isso aqui, volte algumas aulas que eu expliquei isso aqui e você vai conseguir entender o que é uma entidade aberta e o que é uma entidade fechada. Bom, temos aqui pessoas físicas e pessoas jurídicas que compram ou vendem imóveis, joias, pedras preciosas, bens de luxo. Por quê? Porque isso aqui são não estou falando todas as pessoas, mas quando se tem uma grande quantia de dinheiro disponível, as pessoas tendem a investir e elas compram imóveis, joias, pedras preciosas, tem também quadros artísticos, quadros valiosos, que tudo está relacionado a bens de luxo. Então, uma das maneiras que você pode identificar é quando uma pessoa do nada começa a ter vários tipos de bens de alto valor que não se equivalem às suas receitas provenientes dos seus salários. E aqui também, que entra nesse caso aí, de administradores de cartões de crédito, né? Basicamente, uma pessoa que tem uma renda X ali, ela gasta Y, então a conta não bate. E assim, são grandes indícios de que algo está errado, né? Então, vindo aqui, passando aqui para o COAF. O que é o COAF? O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Tem aqui uma legendazinha, como eu já havia dito anteriormente. E o que é o seu conceito? Bom, o COAF ele é um órgão 100% investigativo, ou seja, ele não vai fazer nada prático, ele vai investigar somente, ele não vai prender ninguém, mas ele tem voz de prisão, ele não prende ninguém, não é igual a CVM que vai lá e pode prender a pessoa que cometeu algo ilícito ali, que fez coisas erradas. Mas o COAF ele pode dar voz de prisão. Bom, quem vai colaborar com o COAF? Quem são eles? Onde eles moram? Onde eles vivem? Piadinha sem graça. Bom, são dois basicamente. Dois tipos, né? São os nacionais, que estão divididos entre o Bacen, que é o Banco Central do Brasil.
todas as instituições financeiras, cooperativas, tudo relacionado ao sistema financeiro nacional, irá colaborar com o COAF, Ministério Público Federal, Estadual e a Polícia Federal. Bom, tem outros, mas os que eu achei mais assim importantes eu coloquei aqui. Esses aqui são os nacionais. Os internacionais, temos aqui a ONU, que a ONU vai ter um Conselho de Segurança das Nações Unidas, e especificamente nesse conselho foi criada uma lei em 2019, que é a Lei 13.310, que visa o quê? Quando se tem algum suspeito estrangeiro, vamos colocar o exemplo aqui no Brasil, o suspeito ele não mora aqui no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, porém ele tem dinheiro, ou ele tem um capital investido aqui na bolsa, por exemplo, ou ele tem algum imóvel, algum patrimônio aqui em terras tupiniquins. Bom, a ONU ela tem o poder de fazer o bloqueio imediatamente. Aí o que acontece? Vai para uma vara, uma vara criminal, e aí o juiz irá julgar, depois de 15 dias vão decidir se vai haver outra audiência, se vai liberar a pessoa, se foi descoberta alguma coisa. Então, temos aqui também a GAF, que é um grupo de ações financeiras. Estou lendo aqui na colinha, né? E aqui, qual que é o que ela vai fazer? Bom, ela irá auxiliar também na prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? E ela é uma organização internacional. Bom, logo, ela irá também contribuir bastante para a abordagem baseada de risco. E especificamente nesse aqui, a abordagem baseada de risco forma as suas características formam um tripé. Ou seja, existem específicas 3 características que são essas aqui e que formam a abordagem baseada de risco. A primeira aqui, eu não vou ler isso aqui porque meu inglês é horrível, mas consiste em conheça seu cliente, conheça seu colaborador e conheça seu parceiro. Bom, iniciando aqui, conheça seu cliente. Sobre a ótica de um funcionário de uma instituição financeira que está fazendo um cadastro, uma abertura de conta de algum cliente, isso aqui, conheça seu cliente, consiste em pegar dados para que você conheça de fato o seu cliente, ou seja, RG, CPF, endereço, profissão, salário, patrimônio, acho que tinha escolaridade também, e ali você vai ver se no caso é um exemplo, se o patrimônio dele condiz com o salário dele, né? E se condiz também, se o salário condiz com a profissão e se o patrimônio condiz também com essas duas coisas, né? Vamos supor um exemplo, uma pessoa que tem um patrimônio de R$1 milhão e ela é um profissional e que o seu patrimônio não condiz totalmente com a sua profissão, né? Não estou falando que profissão X ganha mais do que a Y, mas vocês acredito que conseguiram entender o raciocínio. Bom, especificamente quando se trata ao combate à lavagem de dinheiro, antigamente, não muito longe, deveriam permanecer os dados dos clientes por 5 anos apenas, mas teve uma atualização e agora os dados devem ficar registrados na instituição em 10 anos, a partir da última transação ou movimentação que o cliente fez. Bom, aqui conheça o seu colaborador. Agora, quem vai estar sob auditoria é a pessoa que atendeu aquele determinado cliente, né? E nisso aqui haverá auditorias que vai também investigar a vida do colaborador. Vamos supor um exemplo aqui financeiro, quando o colaborador ele ganha um salário de R$4.000, porém na sua conta corrente tem um capital de R$500.000. Bom, não condiz com o salário que ele tem, não é mesmo? Então a instituição ela irá ficar
bem ali intrigada com essa discrepância de valores, né? E também quando você está para ser contratado em uma instituição financeira, elas irão fazer se conheça seu empregado, conheça seu colaborador, né, para ver como que a pessoa ela é diante de sua vida financeira, se ela tem alguma irregularidade tributária, né, e por aí vai. E aqui, por último, conheça seu parceiro, que vou colocar aqui o exemplo bem sucinto, que vamos supor que uma instituição financeira ela está fazendo uma parceria com alguma escola de certificação, né? Porque a Anbima a Anbima tem códigos que visa para que o profissional ele sempre vá se aperfeiçoando e sempre vá estudando. Até porque as pessoas que detêm de certificação financeira, existe um prazo ali de validade para que o colaborador ele sempre vá se aprimorando e não, de certa forma, não pare no tempo e vire um Jurássico. Mas voltando aqui ao raciocínio, quando se trata aqui de conhecer seu parceiro, a empresa, no caso aqui a instituição financeira, ela irá conversar com a empresa, né, que estará prestando esse serviço aos colaboradores, aqui neste exemplo, para que está dentro das normas éticas, se está dentro das leis internas e externas, e assim chegará em um fim e talvez dê tudo certo. É importante falar também que aqui é uma coisa feita muito minuciosamente e demora muito tempo, requer muita documentação, é uma coisa assim, vista mesmo de perto. Essa aqui é a primeira etapa. A outra etapa aqui é a classificação de todos na empresa. O que seria isso, classificação de todos na empresa? Quando se está abrindo uma conta corrente, é necessário que o colaborador aqui conheça todos que fazem parte daquela empresa e também a localização da empresa. Acontece muito, acredito que sempre, quando se vai abrir um PJ, né, uma conta PJ, o gerente que está atendendo aquela empresa, ele vai visitar o local para que ele saiba se realmente existe aquele local, se as finanças apresentadas ali no documento realmente condizem com o tamanho do local, sim, tal, né? E se o local existe pelo menos, né? E aqui entra também a questão da localização da empresa, se é em locais com grande índice de lavagem de dinheiro, exemplo, se é uma loja que está localizada no aeroporto, onde tem um grande fluxo de pessoas e uma variação cambial, uma variação de moeda muito alta, né, onde tem turistas de vários locais, ou também se é alguma empresa ou loja que está localizada ali em fronteiras, tipo Paraguai, Brasil, onde você tem que ficar um pouquinho mais esperto. E políticas internas aqui visam muito aquela questão de compliance, né? Que são auditorias feitas pelo RH que visam a segurança da instituição, né? E ali tem canais de denúncias, onde você pode fazer várias denúncias, não só relacionadas a combate e lavagem de dinheiro, mas também a questões de assédio, que eu já li vários relatos já que essa questão de assédio aí existe bastante. E aqui temos aqui PPE, que é pessoas públicas expostas, ai gente, me fugiu o nome aqui, pessoas politicamente expostas, se não me engano é isso, acredito que seja isso, mas vocês vão entender. Essas pessoas politicamente expostas são pessoas que desempenham ou desempenharam
funções públicas relevantes no Brasil ou no exterior. E quando se é uma PPE, as instituições prestam muito mais atenção, pois são pessoas públicas ligadas ao governo, né? Devido ao grande histórico de corrupção e de insegurança em questões de dinheiro público, essas questões assim, acredito que vocês conseguem me entender. E aqui alguns exemplos de pessoas consideradas politicamente expostas. Eu acredito que o nome seja realmente esse, viu? Que são membros dos tribunais de contas, né? Governadores e prefeitos de capitais. E também aqui um exemplo aqui bem simples aqui também, é um exemplo, o presidente da Petrobras, né? Por que o presidente da Petrobras? Porque quem detém a maior participação na empresa é a União, e a União é do governo. Deixa eu tomar uma água aqui. Maravilha. Bom, dando seguimento aqui, né? Vamos seguindo aqui. Temos aqui a comunicação. Eu trabalho em uma instituição financeira e eu tô vendo aqui isso aqui que é uma ação bem suspeita e eu vou ligar para quem? Bom, você vai ligar pro COAF. Mas é importante falar também, e se torna um pouco óbvio, eu acredito, que você não vai avisar o cliente que você está fazendo uma denúncia, né? Então, se você que trabalha em alguma instituição financeira se deparar com alguma situação suspeita de lavagem de dinheiro, alguma coisa assim ilícita, você não vai avisar seu cliente, você simplesmente irá avisar ao COAF, né? Mas assim, o que é suspeito para chegar a avisar ao COAF? Bom, aqui, quando uma pessoa vai depositar mais de 50 mil reais em espécie. Bom, estamos na era do Pix, na era digital, né? Então, assim, quem que hoje em dia tem quem que hoje em dia irá depositar 50 mil reais em espécie, cash, money, papel? Então, quando acontece isso, você pode ficar ali bem suspeito para saber o que pode acontecer, né? A gente nunca sabe. Mas assim, se for uma coisa bem recorrente, igual uma coisa bem recorrente, aonde um funcionário de algum comércio, porque existem muito isso, funcionário de algum comércio vai regularmente na instituição fazer depósitos, porque ainda se tem muito, o fluxo de células é muito grande, aí tudo bem, porque é uma coisa recorrente, toda semana a pessoa tá ali, todos basicamente já conhecem, né? Ela assina um termo, se não me engano, se for acima de um determinado valor. Então assim, nesse ponto aí, acredito que seja tranquilo, mas uma pessoa que não tem, que não é algo recorrente, você pode ficar esperto. Operações aqui de 2 mil reais em espécie, né? E faz o registro, né? Quando se é uma operação acima de 2 mil reais, se faz o registro, que é onde eu disse naquele momento aqui, quando eu estava falando dos 50 mil reais. Quando se faz um depósito para o seu chefe na instituição financeira e esse valor é acima de 2 mil reais, 5 mil reais, 2.001 reais, haverá feito um registro para que as coisas sejam feitas de acordo com as diretrizes e normas. Bom, sem fundamento aqui econômico. Aí aqui entra aqui naquela questão do seguinte: eu tenho um e-commerce. Um e-commerce é uma loja virtual. E aí eu recebo tudo via internet, Pix, cartão de crédito. O máximo que eu consigo ali relacionado a papel é fazer o pagamento de um boleto. E aí do nada eu chego lá no banco e faço um depósito de 10 mil reais. Bom, por que eu tô fazendo esse depósito de 10 mil reais? Da onde que veio esse dinheiro? Né? É uma coisa sem fundamento. Então, acredito que partindo dessas três coisas aqui, você consegue
ter mais ou menos uma noção do que tá rolando ali. Bom, as penalidades que o COAF ele faz. Ele aplica advertências, multas, inabilitação por 10 anos, cassação ou suspensão para as atividades, prisão de 3 até 10 anos e, se caso houver delação premiada, pode diminuir de 1 a 2/3 a pena. Aqui é bem tranquilo, né? Sossegado, de buenas, né? E aqui o que acontece? Pode ter feito uma advertência, né? Essa questão da multa aqui é o seguinte, pode ser 3 opções que pode acontecer aqui de valores das multas. Vamos lá. Pode ser de 20 milhões de reais, né? Esse é o valor máximo. Pode ser o dobro do lucro, mas que não ultrapasse de 20 milhões. Ou pode ser o dobro da operação, mas que não ultrapasse 20 milhões. Eu tive aqui um lucro aqui de 100 milhões de reais. Vai pagar 20 milhões. Minha operação teve um lucro aqui de 60 milhões de reais. Vai pagar 20 milhões. É isso. E aqui a inabilitação por 10 anos. Ali, no caso ali, um advogado que fazia toda a parte burocrática ali, um contador, inclusive até fazer indicação de um filme que chama O Contador e ele faz toda a contabilidade dessas pessoas aí que mexem com essas coisas erradas. Não quero influenciar ninguém, viu? É só um comentário porque é um filme bem legal, partindo do ponto de ficção, viu? Que fique bem claro. Temos aqui a cassação, suspensão para as atividades. Aqui se entra muito naquela questão do funcionário que trabalha em alguma instituição financeira e ele é cúmplice, né, contribui ali para a lavagem de dinheiro, contribui para a lavagem de dinheiro. E aqui, né, aquela questão que eu disse que o COAF ele tem voz de prisão. Então aqui, se você cometeu a lavagenzinha de dinheiro, o tiozão que tem 60 anos é laranja, não estava sabendo de nada, vai sofrer também, né? Não tem piedade se tratando disso aqui. E a prisão ela pode ser de 3 até 10 anos. E aqui temos a famosa delação premiada, né? E já fazendo uma letra aqui, existe uma série na Netflix que chama O Mecanismo, ela é nacional. E ela é muito legal também, porque ela retrata basicamente como que funciona e como que houve tudo naquela época da Lava Jato. E se vocês puderem assistir, é uma experiência muito legal. E lá mostra bem na prática como que funciona essa questão de delação premiada. Delação premiada é quando você entrega o seu amiguinho, né, de certa forma. Isso aí pode diminuir de 1 até 2/3 da pena. Bom, aqui eu já tinha falado aqui sobre o Tratado de Viena, né? Que é seus pontos principais são eles aqui, que é a prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, que é aqui também o COI, que é a colocação, ocultação e integração, né? Lembrando que a primeira fase é a colocação, a segunda fase é a ocultação e a terceira fase é a integração. E aqui temos os tratados internacional da ONU, né, que esses tratados aqui estão relacionados a toda essa questão aqui de bloqueio e tal dos bens. E aqui também temos a aplicação e penas a todos que participaram, ou seja, o tiozão lá, como eu falei, que tem 90 anos e fez o depósito, não sabia de nada do seu neto e tudo, e der problema e for descoberto, ele vai ser preso e, decorrente disso, vai pegar de 3 até 10 anos de prisão. Aqui não tem chorumelas. Então, basicamente, foi isso. Espero que tenha ficado claro aqui sobre combate à lavagem de dinheiro. É uma coisa muito séria, é uma coisa assim que
é crime, né? Então, assim, é bem sério isso aqui. Então, se você trabalha em instituição financeira e já passou por um caso assim, deve ter sido uma situação bem complicada. Bom, eu fiz aqui todo esse esquema aqui, acredito que tenha ficado bem tranquilo de entendimento. E se você não entendeu alguma coisa, se restou alguma dúvida, eu disse algo que está errado ou faltou dizer alguma coisa, coloque aí nos comentários e curte aqui. Me siga aqui no Instagram, que eu sempre vou estar postando esses tipos de conteúdos. E é isso aí. Valeu!